amigos, boa noite, amigas. Vai tudo bem com vocês? Saúde e paz. Espero que estejam bem. Vamos tentar terminar o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Nós lemos ontem até o verso 11. Como de costume, eu vou ler o 11 e o 12 em seguida, consequentemente, para que possa ter mais sentido a explicação do verso 12, ok? A besta que era, e agora não é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão com a besta autoridade como reis. Aqui está muito claro, né? Os 10 chifres são 10 reis que governarão com o anticristo. Apresenta aqui um retrato de como será o governo mundial do fim dos tempos, começando pela Europa. O anticristo governará o mundo todo, que será dividido em 10 grupos. À frente de cada grupo estará um líder independente que responderá a ele, ao anticristo. Outro ponto importante para se observar é que os 10 reis receberão autoridade por 1 hora. 1 hora é um termo bíblico que significa um curto período de tempo. Não quer dizer que será apenas 1 hora, como nós conhecemos, 60 minutos. Então aqui, neste caso, significa que esses 10 reis reinarão com o anticristo durante o período da tribulação. Então o significado disto é o fato de que Jesus prometeu guardar os cristãos fiéis da hora da provação, que está vindo sobre o mundo. Obviamente, haverá o arrebatamento antes da tribulação. A igreja não estará na terra durante o reinado do anticristo e dos 10 reis que reinaram com ele. Confira isso, essa afirmação, em Apocalipse 13:10, que diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse 13:10. Queridos, Apocalipse fala sobre a igreja até o capítulo 3. Do capítulo 4 ao 19, a igreja não é retratada. Eu assisti um vídeo há pouco de um pastor famoso falando de outras 2 pragas que virão após esta que nós estamos vivendo, mas ele não fez menção ao arrebatamento da igreja. Ele disse que todo mundo passará por isso e está simplesmente deixando mais apavorado o povo que já está apavorado com tudo o que está acontecendo. Isso é muita irresponsabilidade, ok? Obviamente que eu entrei no canal dele e escrevi um livro para ele. Eu espero que ele possa ler e que ele possa se retratar com os ouvintes dele, até porque eu não sou o ouvinte dele. Uma amiga me mandou o vídeo no WhatsApp, desesperada, me perguntando se aquilo era verdade. Então nós temos que ser responsáveis. Sobretudo, nós temos que ser responsáveis com o que estamos dizendo, porque nós estamos falando aqui a palavra de Deus. Então, queridos, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com o tipo de vídeo que vocês assistam. Analisem a biografia de quem está falando, se não está falando bobagem. Porque bobagem por bobagem, fica assistindo as novelas da Globo. Verso 13. Eles têm um único propósito:
e darão seu poder e sua autoridade à besta. Os 10 governantes estarão sob o comando do anticristo. Está claro aqui, né? Eles não serão nada mais do que reis fantoches que se submeterão a ele. Aqui eu me lembro do Tadeu Schmidt no Fantástico, aqueles cavalinhos do Brasileirão. Esses 10 reis serão mais ou menos iguais àqueles cavalinhos do Brasileirão que passa no Fantástico. Não estou fazendo propaganda de nada não, tá? Ditadores normalmente chegam ao poder por meio de uma ou de mais destas táticas: violência, força ou trapaça política. Depois de chegarem ao poder, eles normalmente precisam continuar a usar a força para permanecerem no poder. Por causa disso, normalmente eles proíbem liberdades básicas como associação, expressão, adoração. Segundo a Bíblia, o anticristo fará estas coisas também, mas será muito pior do que qualquer ditador que já houve em cima desta terra, embaixo deste sol. Verso 14: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. No final do período da tribulação, o anticristo e seus 10 reis fantoches farão guerra contra o Cordeiro e seus chamados, escolhidos e fiéis. No caso aqui, nós já sabemos o resultado, né? Porque já está determinado há muito tempo. O Cordeiro os derrotará na batalha do Armagedon, pois ele é o Senhor do Senhor, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Somente aqueles que são chamados, escolhidos e fiéis estarão com Jesus. Verso 15: então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. As águas sobre as quais a prostituta está sentada, lá em Apocalipse 17, o primeiro verso, são povos, multidões, nações e línguas. Nós já falamos isto. Esta base do poder e do apoio dará um grande controle ao sistema religioso da prostituta, e esta seduzirá pessoas de todas as partes do mundo. Verso 16: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Uau, pesado, né? Vamos ver. Durante a primeira metade da tribulação, o anticristo, ou a besta, estará submisso à Babilônia, a mãe e seu falso sistema religioso, e a cidade e seu governo mundial. Agora, João nos diz que o anticristo e seus 10 reis, os 10 chifres, se levantarão contra a Babilônia na metade do período da tribulação. O anticristo entrará no templo judaico em Jerusalém e se declarará Deus. É óbvio que já não há mais espaço para a Babilônia, nem para a sua religião e governo mundiais. O anticristo não pode ser Deus e, ao mesmo tempo, sujeitar-se àqueles que o adoram. Portanto, aqui alguém vai ter que sair de cena. O anticristo e seus aliados
destruirão o sistema religioso da prostituta. Eles confiscarão as roupas caras, seu ouro, suas pedras preciosas, perseguirão e matarão seu pobre povo enganado. O fato de que comerão a carne não é literal, tá? Comerão a carne dela e a queimarão no fogo, indica a violência do fim completo da prostituta. Não restará nada. Esta mulher má, a Babilônia, tem duas identidades. Lembrem-se, além de ser uma prostituta, ela também é uma cidade real. Então, este versículo fala sobre a destruição da prostituta. A destruição da cidade virá mais tarde. 17. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. Prestem atenção no versículo, tá? Levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. É bem interessante esse versículo, tá? O anticristo não sabe, mas na verdade ele também é um rei fantoche, assim como seus 10 subordinados. Deus incutirá a ideia de destruir o falso sistema religioso no coração dele e no dos 10 reis que lhe deram o seu poder. Então, a destruição do sistema religioso da prostituta é a razão pela qual Deus concordará em lhes dar poder. Eles serão instrumentos nas mãos de Deus para realizar seu propósito e cumprir suas palavras. 18. Vamos tentar terminar. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Este versículo identifica a mulher que é a grande cidade que reina sobre a terra. A Babilônia é chamada de grande cidade em várias partes do Apocalipse. João se referiu a várias cidades lá no início do livro. Então, é muito óbvio que aqui ele também está se referindo a uma cidade literal. Babilônia foi destruída, obviamente, a antiga Babilônia, mas ela será reconstruída rapidamente. Saddam Hussein começou a reconstruir Babilônia na década de 80. Alguns historiadores, estudiosos, dizem que a sede das Nações Unidas se mudará de Nova York para a Babilônia. Outros dizem que a presença dos Estados Unidos no Iraque poderia ser uma maneira usada por Deus para preparar o terreno para a construção dessa cidade. É um mistério, é fato que é um mistério, mas o cumprimento literal da palavra de Deus acontece mais do que as pessoas imaginam. Ok? Eu fui rápido dessa vez porque eu queria terminar o capítulo todo. Terminamos o capítulo 17 e este foi o vídeo de número
199. Deus vos abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.